Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o resultado de 3 empresas, a Minerva, o Bradesco e o Grupo Açaí, que divulgaram resultados nos últimos dias e são resultados bem interessantes de se ver. O vídeo é sobre isso, tá bom? Mas antes de falar sobre isso, eu também quero mencionar o seguinte. Nesse momento de divulgação de resultados, eu tô vendo muita gente perguntando por que é que eu devo investir? Muito resultado bom, muita oportunidade. Tem muita oportunidade, falta até dinheiro para investir. Você tem que ser bem seletivo nas suas oportunidades, ver onde vai investir realmente. Saber filtrar as informações, não é só porque estão dizendo que a informação, que o resultado foi excelente, que não é bem assim. Grande exemplo que eu vou mostrar aí é inclusive o Bradesco, que teve um resultado muito bom, mas não é o que estão falando. E também aí entra essa parte de recursos financeiros. Até para ajudar para quem está sempre participando aqui do canal, quem tiver inscrito no canal e comentar nesse vídeo, quando a gente chegar a 100 comentários e 100 likes, eu vou dar um livro para cada pessoa, para 2 pessoas, um livro para cada um, aquele A Mente Acima do Dinheiro, do Brad Klontz. É um livro muito bom sobre essa parte da mente, de como funciona essa parte de dinheiro, sobre o que você deve fazer, como conversar sobre isso, como lidar com ele. Bem interessante, vai ser de graça, eu vou mandar para você, só comenta e eu vou usar um app para selecionar a pessoa. Saber o que é importante realmente, uma coisa que você precisa, outra coisa que você quer, em termos de investir o seu dinheiro. Se você vai investir ou você vai comprar alguma coisa que realmente, eu mereço aquilo, com certeza você merece, mas você precisa daquilo. E é um livro bem interessante, e algo que eu aplico também muito na minha vida. Por exemplo, o meu carro, eu tenho um carro que é um Santa Fé de 2015 que eu comprei usado em 2017. Minha esposa tem um Kia de 2013, comprou o ano passado, usado também, evidentemente, 2013. Inclusive é o que eu mais dirijo, porque é o mais econômico. Então, eu poderia ter comprado um outro carro? Poderia. Preciso? Não. Então é algo pessoal, é um estilo de vida. Meus filhos, eu tenho um filho de 16 anos, como eu falei, que corre de automóveis. E uma filha de 12 que vai fazer 13. E isso me chama até bastante atenção, que eu estou sempre perguntando, vocês querem alguma coisa? Precisam de alguma coisa? Não tem nada. Não é que eles não queiram, é que eles sabem que o valor do dinheiro, eles sabem valorar o dinheiro, a importância daquilo e pesar o que realmente eles querem e o que eles precisam. É algo bem interessante, são crianças, né, que já tem essa mente, foi trabalhado isso neles já desde crianças. Como eu falei, meu filho faz investimento já na bolsa, já tem um valor bastante representativo. Um dia eu posso até mostrar alguns mais detalhes. Eu não mostro ação porque eu não quero que ninguém saia copiando investimento, porque não é assim que se investe, copiando o investimento do outro, né? Você tem que fazer sua análise. Mas lembrando, né, que eu também gasto muito. Ele compete de carro, como eu falei, ele tem vários patrocinadores, mas eu ainda invisto muito. Estava em kart. Tá mudando para carro. Kart, por exemplo, um jogo de pneu, você gasta $300 por jogo de pneu no final de semana e você usa 3, 4 numa corrida, sem contar inscrição, gasolina, equipe. Então tem um gasto. Mas se você tirar essa parte de realmente investimento, de como se gerencia o dinheiro e tudo mais, é bastante importante. Mas até esse gasto a mais que eu tenho é um gasto planejado, não é um gasto que eu sou na loucura fazendo. É um gasto alto? É um gasto alto. Inclusive, a gente gasta num dia muito mais que muita gente ganha num mês. Então, mas não é isso. O principal ponto aqui é como você fala de dinheiro, como você vê o dinheiro. Entendeu? Mais uma ferramenta do que qualquer outra coisa. Mas tá bom, já falei demais sobre isso. Deixa seu like, seu comentário, ou se inscreva no canal. E aí vamos dar esse livro para vocês. Para um de vocês. Vamos começar. Como eu falei, né, eu sempre dou uma pesquisada nos sites para ver o que eles estão falando em termos de resultado, após eu ler os resultados da empresa, né? Porque quando lê, você sempre esquece alguma coisa, você não viu alguma coisa. E é sempre interessante ver os outros pontos de vista. E aqui falam o seguinte, o lucro da Minerva cai 4,3% no primeiro trimestre para 259,5 milhões de reais, com desafios no Brasil. Tá corretíssimo. A Minerva Food, BF3, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, reportou nesta terça-feira lucro líquido de 259,5 milhões de reais para o primeiro trimestre deste ano, queda de 4,3% em relação ao mesmo período de 2020, pressionada por um cenário adverso nas operações do Brasil. Já o lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização EBITDA avançou 27,1% no período, né? E aqui fala o restante. Aí vamos dar uma olhadinha nos resultados da empresa, que é o que interessa. Aí aqui foi um dos comunicados que eles deram ao mercado, que basicamente estão fazendo a recompra e recancelamento de uma parcela do bond de 2028, conforme tabela abaixo, estão reduzindo dívida e alongando o perfil da dívida, o que é muito bom. E aqui a gente vai no resultado da empresa. Aqui estão falando que o lucro líquido do primeiro trimestre de 2021 alcançou 259,5 milhões de reais, no acumulado dos últimos 12 meses, o lucro líquido da companhia totalizou 685,4 milhões de reais. Bom, esse restante aqui vocês podem ver no relatório, vou deixar o link abaixo. A alavancagem líquida do primeiro trimestre de 2021, média através de múltiplo de dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses, encerrados em março, foi de 2,4 vezes, não teve mudança aqui. A receita bruta consolidada na Minerva atingiu 22,2 bilhões, aumento de aproximadamente 19% na comparação com o mesmo período de 2020, um bom sinal.
E a empresa tem 20% de market share, né, na América do Sul. A receita líquida foi de 5,8 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, crescimento de 39% na comparação anual e 2% quando comparado ao quarto trimestre de 2020. A receita líquida alcançou 21 bilhões de crescimento de aproximadamente 20% quando comparado ao mesmo período de 2020. Perfeito. Aqui está o EBITDA. Normalmente eu gosto de trabalhar com EBITDA, não é? Sem a parte de deduções e amortizações, mas tudo bem. Atingiu 484,9 milhões, aumentando 27% na base anual, com a margem EBITDA de 8,4%. O EBITDA aqui está, não é? Nesse início de ano, a companhia realizou uma série de iniciativas na gestão de seus passivos com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem um custo mais elevado, redução do custo financeiro e alongamento do perfil da dívida, que foi exatamente o que mostrou naquele comunicado. E aqui estão as mensagens, aqui está o perfil da empresa, da indústria no Brasil e da Athena Foods. Essa aqui é no Paraguai e Uruguai, não é? No primeiro trimestre de 2021, a divisão abateu 309,8 mil cabeças de gado, uma taxa de utilização da capacidade de 63%. Isso para o Brasil, né, nível Brasil. Enquanto o volume de abate da Athena Foods totalizou 552,2 mil cabeças de gado no mesmo período, fazendo uma taxa de utilização de 72,5%. Essa aqui cresceu bastante em relação a essa daqui, que está muito focado com o mercado brasileiro, né, apesar que exporta também bastante. E essa aqui é basicamente exportação. E aí tem toda aquela estratégia tributária, né, de onde mandar essa carne para exportação. Minerva consolidada, a capacidade instalada, quando você consolida, ainda está abaixo, está vendo? 68,8%, basicamente afetado pelo mercado brasileiro. Divisão da indústria, e aqui fala do mercado externo e mercado interno. E aqui estão os mercados. Eu vou passar aqui rapidamente para não perder muito tempo, já que são 3 empresas. Você vê aqui que o mercado externo da Athena Foods no primeiro trimestre de 2021, a África, os outros meses encerrados em março, a região totalizou 4% das exportações, crescimento de 3%. E quando você vai aqui, por exemplo, na Minerva Brasil, África, a região correspondeu 7% das exportações, queda de 7%. Você vai ver que teve uma queda na maior parte aqui da divisão Brasil e um crescimento na divisão da Athena Foods, que é do grupo, né? Então aí você vê claramente que tem uma estratégia da empresa nisso. Não é apenas isso, mas isso também influenciou, com certeza. E aí o crescimento principal está aqui. Vamos direto ao ponto, que é a Ásia. A participação da região nas exportações da divisão Athena atingiu 38%, mantendo-se como principal destino das exportações da divisão. A Ásia, principalmente a China, está crescendo bastante o consumo e principalmente também o que está influenciando é que a Austrália está sendo impactada, né, em termos de produtividade. E a Austrália tem como a China seu maior parceiro. 70% de tudo que é produzido na Austrália das exportações vão para a China. É bastante dependente, não é? Então isso também afeta e beneficia o Brasil. Basicamente isso aqui. O resultado da empresa foi bom, beneficiado, claro, pela essa cotação do dólar. Quando você vê que a Athena Foods... Deixa eu voltar aqui no relatório deles aqui, só para você dar uma olhadinha aqui, que é uma parte importante. Quando você vê aqui, olha, que os abates da Athena Foods subiram 39,3% e no Brasil o percentual caiu em 12,2%. E mesmo assim, o efeito do resultado foi de apenas 4,3%, você mostra que o dólar teve um impacto bastante positivo na empresa. E a tendência ainda é de resultados crescentes para os próximos anos. Vamos dar uma olhadinha no estoque da ação. Tá no momento a R$ 10,06, um dividendo de 10,24, muito bom. Valorização, a queda nos últimos 12 meses de 14% e no mês um crescimento de 1,11%. 100% paga longa, um bom volume. P sobre VP de 6,58. Dívida tem que continuar reduzindo, né? 6,17. Margem líquida de 3,26 e um retorno no investimento de capital de 14,71. Apresentou um resultado bom, na minha opinião, e deve continuar apresentando esses resultados, né? Só tem que prestar atenção no que vai acontecer com os mercados, principalmente o chinês e o americano. Europeu também a tendência de crescimento, principalmente com a Alemanha, e ver o que vai acontecer também com esse mercado, com o fornecimento da Austrália para a China, que isso deve ter impacto na empresa também. Vamos para a próxima, vamos para o Bradesco. Novamente, eu li o relatório do Bradesco e vim aqui rapidamente para dar uma olhadinha nas notícias. Bradesco, lucro dispara 73%, supera expectativas com provisões menores. Isso aqui é muito importante, provisões menores, que foi o PDD, não é? Quando fala que o lucro dispara 73%, foi basicamente isso. Segundo o maior banco privado do Brasil, divulgou nesta terça-feira alta de 73,6% no lucro líquido do primeiro trimestre, superando as expectativas do mercado, um resultado apoiado por menores provisões e inadimplência. O lucro recorrente subiu para 6,515 bilhões de reais, superando a estimativa média dos analistas de 6,019. Esse número é muito importante. A diferença aqui é em torno de um pouco menos de 500 milhões. Esse número de 500 milhões é importante você lembrar. O lucro foi impulsionado pela queda de 41,1% nas provisões. Ou seja, as provisões é que afetaram esse número aqui para chegar a um lucro superior, excedeu. Então, o banco excedeu as expectativas? Em teoria sim, mas na prática não, porque isso aí foi influência do PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, né? Se você não conhece aquela parte de inadimplência.
E aí você vê aqui, ó, o presidente executivo disse em fevereiro que seria um ano de recuperação, após o banco ter reservado no ano passado 9,1 bilhões de reais, além do provisionamento normal para lidar com as perdas potenciais da pandemia. E agora, com a redução da inadimplência, eles começam a reduzir esse PDD, né? Vamos olhar os resultados da empresa. Aqui estão os resultados da empresa, vamos dar uma olhada no resultado financeiro. Em termos de resultados, lucro líquido recorrente de 6,5 bilhões de reais. Aí é que você vê a comparação para ver a realidade das coisas. Em comparação no trimestre, foi uma queda de 4,2% com o trimestre anterior e de 73,6% de crescimento nos 12 meses. Comparando o primeiro trimestre de 2021 vezes o primeiro trimestre de 2020, né? Aqui estão os resultados, né, da empresa, e aqui principalmente é isso aqui, ó, despesas operacionais, redução de 4,7%, que é muito bom. Muita agência fechada também, não é? Muita gente sem ir trabalhar, isso também ajudou ao banco em teoria de redução de despesas. Resultado operacional de seguros, 3,1 bilhões. Carteira de crédito expandida de 705 bilhões, um crescimento de 7,6% nos últimos 12 meses. Os bancos é algo bom, mas pessoalmente eu não gosto, porque basicamente são as pessoas se endividando, né? Principalmente pessoa física. A pessoa física aqui aumenta de 13% nos 12 meses e 3,8% no trimestre. É crédito consignado, é empréstimo, é financiamento para casa, ou seja, as pessoas estão se endividando. Com esse aumento de taxa de juros não é um momento bom, né? E aqui está o ponto, ó, PDD expandido, 3,9 bilhões. Uma queda de 14,5% no trimestre e uma queda de 41,8% em 12 meses. Por isso que está dando aquele resultado de 70 e tantos por cento. Índice de cobertura, 90 dias melhor, 349,8%. Inadimplência, 2,5%. E aqui eles fazem os comentários, mas vamos para a parte que interessa. Aqui, a demonstração do resultado recorrente. A margem financeira em comparação ao quarto trimestre de 2020 teve uma queda de 6,5% e quando você compara com o primeiro trimestre de 2020, teve um aumento de 7,4%. Aí você tem o PDD aqui, que é isso que está importando. Se você comparar com o quarto trimestre de 2020, já teve uma redução de 14,5%. E se você comparar com o primeiro trimestre de 2021, uma redução de 41%. Então, uma redução bastante significativa. E aí é que está vendo o resultado, a diferença do resultado, né, bruto de intermediação financeira. Aí você vem aqui para o final, que é aquele número que a gente viu lá, quando compara, e aqui você vê o resultado, né, do lucro recorrente da empresa, 6 bilhões 515, um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020 de 73%, e o mercado estava esperando 6 bilhões, mas isso basicamente, novamente, é por causa do PDD, né? Quando você vem aqui em cima que você vai olhar a diferença de PDD, tá aqui, PDD expandido, olha a diferença que tem aqui. Por exemplo, até de um trimestre para o outro, a diferença aqui já é de 3,9 para 4,5, já é de 500 milhões, só isso aqui já compensa aquilo. E quando você compara com o primeiro trimestre, é maior ainda. Então, essa diferença basicamente é devido ao PDD. Então, o banco atendeu a meta do mercado, na minha opinião, não excedeu como estão falando. Mesmo assim, é um excelente investimento. Vamos dar uma olhadinha rápida na ação do Bradesco. Estou analisando o BBDC3, o valor atual está de R$ 20,60. Com um máximo de 22,36 nas últimas 52 semanas, um dividendo de 2,93. Uma valorização de 41,29% nos outros 12 meses e no mês atual uma queda de 3,06. Cotação do BDC3, volatilidade histórica, dividend yield de 2,93, como conversamos, preço sobre VP bom de 1,39 na minha opinião, claro, faço sua pesquisa, margem bruta de 36%, margem líquida de 22%. Resultado bastante promissor, pagadora de dividendos, um bom investimento. Vamos para a próxima. Açaí. Açaí, mais do que dobra o lucro no primeiro trimestre, que é um resultado muito bom. Eu li a matéria, concordo plenamente com ela. Bandeira de atacarejo Açaí, do Grupo Pão de Açúcar, divulgou nesta terça-feira lucro líquido de 240 milhões de reais para o primeiro trimestre. Mais do que o dobro em relação ao desempenho obtido no mesmo período do ano passado. Dobrou. O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização cresceu 44% para 640 milhões de reais. A companhia informou receita líquida de 9,45 bilhões de reais de janeiro a março, alta de 21%. As despesas com vendas gerais administrativas como parcela da receita líquida subiram de 9,2% para 9,5%. Subiu, mas não foi nada de outro mundo. A margem bruta avançou de 15,6% para 16%. Também não foi um crescimento grande, mas cresceu. Segundo o Açaí, as vendas nas mesmas lojas subiram 11,4% no período, apesar de boa parte de nossas lojas ter tido restrições de fluxo de clientes e no horário de funcionamento, incluindo até o fechamento de algumas unidades durante os finais de semana. Não sei se ocorreu a mesma coisa com vocês que vocês notaram, mas esses supermercados, quando abriam, o pessoal comprava como se fosse faltar tudo amanhã. Então estava todo mundo estocando, o que ajudou bastante eles, né? No primeiro trimestre de 2020, as vendas nas mesmas lojas tinham crescido 7,1% e foi uma boa empresa. E aí eu fui dar uma olhadinha rápida no resultado da Açaí, sólido desempenho das vendas de mais de 21% no primeiro trimestre de 2021 e de 50% nos últimos 2 anos, com ganhos de market share relevantes no trimestre, refletindo a efetividade da nossa expansão orgânica, crescimento de 11,9%. E performance das vendas mesmo nas lojas consistente. O vídeo está ficando muito longo, então vou só ver os pontos principais. Venda de 10,4 bilhões, um crescimento de 21%, o EBITDA ajustado 641 milhões, um crescimento de 27%, um lucro líquido de 240 milhões, dobrou, né? A dívida líquida
sobre a EBITDA de 1,93 vezes, tá razoável. Isso aqui é importante. A relação dívida líquida EBITDA ajustado apresentou melhora significativa, atingindo menos 1,93, uma redução de mais de 2 vezes do EBITDA, em relação ao primeiro trimestre de 2020, que era de 4. Ou seja, a empresa está muito positiva. Receita bruta, crescimento claro em relação ao primeiro trimestre de 2020, um delta de 21%, margem líquida, que no final do dia é o que a gente está interessado, acionista controlador 2,5% contra 1,4%, crescimento de 1,1 pontos percentuais. A empresa está com resultado muito positivo. Vamos dar uma olhadinha rápida na ação para encerrar o vídeo. Valor R$ 82,50, está na máxima, então tem que prestar atenção nisso. O dividendo não está tão grande, mas essa empresa tem a tendência de crescer bastante. Valorização de dos 12 meses 16%, no mês 1,26%. Isso aqui basicamente a gente está investindo em crescimento, né, em continuar crescendo a empresa. Volatilidade histórica do açaí está aqui. Certa volatilidade que já era esperado, não está galão de 100. Também hoje em dia o que não está volátil. VP de 15,70, está na média, não é para a indústria. Dívida líquida de 3, margem está em 2 e alguma coisa, né, que seria 2,5. Aluguel de ações eu não recomendo. E é basicamente isso. Então é uma boa empresa também, uma boa opção. Então basicamente é isso, pessoal. São só algumas dicas que eu queria dar aqui a vocês. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.